Agora você se sente alta? Agora Poderosa? Sim. Eu tava assim, ó, muito pequenininha. Foram necessárias 2 almofadas, gente. 2 almofadas. Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui é mais um da nossa série de indicações de HQ, porque agora a gente já tem uma série, né, 2 vídeos, já dá pra... A gente já tem um quadro já dá aqui pra no criar canal. uma playlist, então, de indicações de HQ. E como no vídeo passado, eu li uma HQ, Nicole leu outra, e a gente vai indicar uma pra outra, e também, obviamente, pra vocês. Então, são 2 HQs que vão virar seriados. E uma já vai virar seriado amanhã, já estrear amanhã, então aqui a gente já tem o conteúdo quentinho pra vocês, pra que vocês já, caso se interessar, já podem ver o seriado amanhã. Que é a HQ, Deadly Class. exatamente a minha, que eu vou falar pra vocês, um lançamento da Dark Side, que é a Anne, do Stephen King, mas a gente ainda não tem data de estreia dela, pelo menos, se caso surgir a data, né, nesse meio tempo aí a gente coloca aqui na descrição, mas por enquanto a gente só sabe que ela vai se chamar 8. Isso. Então eu vou começar falando sobre Deadly Class. Nessa HQ a gente vai conhecer o personagem, vai acompanhar um personagem chamado Marcos Lopes. A HQ se passa nos anos de 1987 e o Marcos Lopes, ele é um órfão sem teto, ele mora nas ruas, então ele não sabe mais o que fazer da vida, ele tá sem objetivos, não quer mais viver, sabe? E tem uma situação em que ele tá... Desesperançoso, né? Ele, completamente, assim, uma situação que ele tá quase cometendo suicídio. Ele conhece uma garota, na verdade, uma garota meio que fala alguma coisa perto dele e ele, naquele momento, salva ele, sabe? Essa garota é a Saia e ele, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu falo assim. Então, ele começa meio que tentar encontrar essa menina. Quando ele encontra a Saia, ela o convida para participar de uma escola de assassinos chamada Escola de Artes Mortais dos Reis Soberanos, que é basicamente, então, uma escola pra treinar adolescentes para serem assassinos brutais. Um básico, assim. Bem tranquilo, Super assim. me inscreveria nessa escola. Mas assim, então, é uma história sobre uma escola de assassinos, então todo mundo aqui é assassino, já cometeu crimes e... né? Sim. E geralmente os personagens aqui nessa série, os pais deles também eram assassinos, comandantes de gangues, essas coisas. E É aquela coisa, né? Pai médico é que o filho siga médico. Isso. Aqui o pai é assassino, segue essa vida também. Exatamente. Só que o Marcos, ele não sabe o que ele é, Sim. tipo, E tá ele tentando nunca se encontrar. matou ninguém? Ele já cometeu algumas coisas assim, sabe? Mas por questão de sobrevivência. Entendi. Então, ele tem um passado também que a gente não entende muito bem o que aconteceu nesse primeiro volume. Claro que nos próximos volumes eu espero que a gente conheça mais sobre o passado dele. Então, a gente só encontra esse garoto que vai começar a frequentar essa escola, que tá tentando se encontrar. E é aquela coisa, ele é um adolescente, então... As escolas dos reis soberanos também tem garotos da idade dele, ele tá tentando encontrar a sua turma, ele tá tentando encontrar o que ele quer fazer da vida. Sim. Entender? Como Então, todo mundo aos 16 anos. exatamente. Então passa tanto essa parte dos assassinos como a parte de um adolescente tentando se encontrar na vida. Essa daqui é basicamente a sinopse da HQ. É claro que, né, aqui vai se aprofundar mais, mas não pra dar tanto spoiler, só pra conversar com vocês mais ou menos sobre o que se fala aqui. Pra também ver se vocês se interessam, né, pra ver a série. Então, uma coisa que não me incomodou, assim, é que a arte dessa HQ não é tão atrativa, não é uma arte bonita, delicada, assim, sabe? É bem brusca, mas que também combina com a história, sabe? Com o contexto dessa HQ. Mas a paleta de cores é muito legal também, tipo, tem umas cenas que, tipo, brilham, assim, sabe? Por causa das cores escolhidas. E... já falei, né, uma HQ sobre assassinos, então tem uma parte, assim, mais pesada. Não é uma HQ, assim, que eu recomendo pra todas as idades, assim, pro pessoal mais de 16 anos pra cima, que já tá mais acostumado com esse tipo de conteúdo. Então, eu gostei, e eu tô bem interessada pra ver a adaptação, que vai sair, então, como eu disse, amanhã, que é dia 17, no canal Sci-Fi. Ela também vai se chamar Deadly Class. E a garota que faz a Saia é a Lara Condor, que faz Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, a Lara Jean. Então vai ser interessante ver Totalmente diferente a Lara personagem, Jean, né? uma personagem tão meiga e delicada, fazer a Saia, que é uma assassina brutal. Então vai ser interessante ver, eu tô bem empolgada. Com certeza eu vou acompanhar. E outra coisa que eu queria falar é que lá fora já foram publicados 7 volumes de Deadly Class. Saber.
E aqui, infelizmente, a gente só tem esse volume aqui, o primeiro. Quem publicou a HQ foi a editora Devir, e essa daqui é uma edição bem simples, brochura, mas que tá bem legal também, não perde o brilho. Gostei bastante, então eu recomendo pra vocês, lembrando, maiores de 18 anos, 16 por aí. Né? E vamos ver o que a gente vai achar da adaptação. Se a gente gostar também, a gente faz aqui um vídeo falando sobre a adaptação. Nos contem também se vocês têm interesse, né? E eu tô curiosa, então já vou ler pra assistir a série também. Bom, e a HQ que eu vou indicar, então, é uma publicação recente da Darkside. Ela, como tudo que a Darkside faz, né, tem um acabamento muito bonito. Então ela vem com essa luva aqui. E a HQ que se chama N. Essa HQ, na verdade, é um conto do Stephen King. E ela foi adaptada pelo Mark Guggenheim, que eu não sei falar o nome dele, deu pra perceber, né, o sobrenome. Ele é um roteirista que já trabalhou pra Marvel e tudo, por isso que tem um selinho Marvel aqui. E então ele fez a adaptação desse conto de Stephen King pra HQ e também pra alguns mobisódios, que eu já vou explicar pra vocês o que são. E a arte dele é pelo Alex Maleev, que também já trabalhou bastante na Marvel. E ele que fez a arte, então, pra esses episódios e pra HQ. Antes de começar a falar sobre a história, eu vou só tentar dar uma explicação do que são esses... Mob-episódios. Isso, mob-episódios. Acho que é isso. É como se fosse essa HQ, mas transformada em audiovisual. Então a gente tem os quadros da HQ, as artes que tem nessa HQ aqui. Só que daí a gente tem uma narração, a gente tem efeito sonoro. Então é uma experiência bem legal. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. É um link de 20 minutos, porque esses mob episódios são bem curtinhos. E eram feitos pra você ver no celular, então cada um tinha 1 minuto, 2. E aí eles juntaram tudo e fizeram, né, uma coisa só. E aí vai estar aqui no link pra vocês verem. Mas, agora falando direitinho, né, a ordem das coisas publicadas. Então foi o conto do Stephen King. Aí eles chamaram esses caras aqui pra fazer os mob episódios. E, consequentemente, a graphic novel. E não só isso, não bastava, agora vai ter uma série também que, caramba, né, eles querem empurrar essa história de todos os jeitos. É porque se a história realmente for boa, eles querem ganhar dinheiro, óbvio, né, gente? Tudo. Então, eu não li, então por isso que eu falei se realmente for boa. Vamos ver se ela é realmente boa. Então, tanto no conto, em todas essas plataformas aí que eu falei, o enredo é o mesmo. Só que nessa graphic novel, que o Mark, que é o roteirista, ele acrescentou algumas coisas. No início tem um tchanzinho assim, e no final também. O que fez, na verdade, eu gostar mais da HQ do que do conto. Então, assim, desculpe Stephen King, não tô que desmerecendo, entendeu? Mas eu gostei mais do roteiro do Mark. Bom, então a história é o seguinte. De início, a gente vê uma mulher com uma caixa escrito assim, queime isso. E ela tá escrevendo pra um amigo de infância dela, que é médico, pra contar, né, e avisar pra ele. Na verdade, não avisar, porque ela falou, ainda fala, acho que você já viu o obituário, que o irmão dela faleceu. Só que as pessoas estão dizendo que o irmão dela caiu de uma ponte. Mas ela, no fundo, e ela diz isso na carta, sabe que o irmão cometeu suicídio. E ela acredita que ele tenha cometido suicídio porque ele estava atendendo o paciente, ele era psiquiatra, e esse paciente também cometeu suicídio. E aí ele deixou essa caixa pra ela, escrito queime isso, e todas as coisas desse paciente dentro dessa caixa. Só que ela, muito curiosa, foi lá e olhou, ao invés de só queimar, né? Foi lá e leu. Mas se tu manda uma caixa pra alguém, queime isso, que a pessoa vai ler e depois queimar. Então o irmão dela deixou essa caixa pra ela queimar, ela não queimou, leu, ficou com aquilo na cabeça pra tentar descobrir o que fez o irmão dela se matar e mandou então pra esse amigo de infância deles, que também é médico. A partir daí a gente também, junto com isso, a gente vai descobrindo realmente o que aconteceu dentro daquele consultório com esse psiquiatra e com o N, que é esse paciente, eles chamam ele de N. E aí a gente descobre que o N, ele do nada assim acabou indo parar num campo, no Ackerman, e ele encontrou um conjunto de pedras que até parece a Stonehenge, e ele encontrou, e ele ficou assim meio deslumbrado e sentiu uma energia, uma coisa assim. Ele olhou, tinha 8 pedras, de repente ele vira e olha de novo, tem 7. Aí ele ficou meio encasquetado, né? Imagina, se antes tinha 8 e tal, aí ele pega a câmera pra fotografar. No que ele pega a câmera pra fotografar, ele vê no visor que no visor tem 8. E quando ele abaixa, ele só vê 7. A partir daí, ele começa a sentir umas paradas diferentes. Ele
começa a ver umas sombras, ele chega perto das pedras e vê as pedras parecendo monstros, começa a tocar nelas e sente de alguma forma que ele libertou alguma coisa. E pra manter tudo seguro, ele acaba adquirindo, vamos assim dizer, o transtorno obsessivo compulsivo, que é por isso que ele foi atrás então do psiquiatra. E aí ele começa a contar essas histórias dele, os problemas dele com número, com organização, e aí, né, todo mundo sabe, até a numerologia, tudo que tem os números bons, números ruins, aquela coisa toda. E ele começa a falar sobre esses números, e enfim. E fica, mas fala pro médico também, por favor, nunca vai investigar isso, porque é amaldiçoado, tem alguma coisa. Eu acho que tem um outro mundo, um outro universo, assim. E aí tá, beleza. Até que chama um momento que ele fala, ah, tô melhor, já não tá mais acontecendo, o toque tá diminuindo, não preciso mais de você. O psiquiatra fala, você precisa, né, porque, obviamente... Mas beleza, ele vai embora. Um pouco depois ele descobre que o cara cometeu suicídio. E aí ele não contente com isso, né? Ele fica todo sentido por não ter conseguido de fato ajudar. Tipo, ele ajudou, mas não foi o suficiente, né? Ele faz o quê? Vai lá procurar as coisas. Exatamente. Já sei. E aí agora a gente já sabe que ele também vai acabar cometendo suicídio. Então e aí a gente... todo mundo que vai pesquisar... Isso, exatamente. Adquire esse toque, que é até muito comentado no livro, que pode ser um transtorno obsessivo compulsivo contagioso. Se isso realmente existe, se não existe. Então tem muita parte de psicologia aí no meio de tudo isso. E a gente fica sempre se questionando o que é real, o que não é. Óbvio que daí vai ter alguma coisa acontecendo com essa irmã dele, que escreveu, né? Que mandou essas coisas pro amigo de infância. Ele também vai se envolver aí no negócio. E aí, pra frente, já mais spoilers. Então, assim, é bem curioso, porque a gente fica realmente, será que tá acontecendo tudo? Será que é tudo da cabeça deles? Ou realmente existem esses monstros? Se eles estão libertando algo e tem que continuar com essa tradição, como se fosse, pra tentar manter a coisa ali dentro, né, daquelas pedras. Então é curioso. O final do conto é diferente do final da HQ, como eu falei, até o início. Então o Mark, ele traz mais coisas. E eu achei o fechamento da HQ melhor do que o fechamento do conto. Eu não comentei, mas o conto, né, N, ele tá dentro do livro Ao Cair da Noite, do Stephen King, então caso vocês tenham interesse em ler. Como eu falei, o final é diferente, o início também um pouquinho. E vale muito a pena, assim, ter as três experiências, porque todas elas são diferentes. Tanto Tu recomenda começar por onde? Assim, eu comecei pela HQ, não tive problema. Então quando eu fui pro livro, eu senti falta disso que ele colocou na HQ. Mas se você quer ir por ordem de publicação, então comece pelo livro, né, pelo conto, na verdade. Depois vai pros mob episódios e por final na HQ. Mas assim, se você só tem HQ, faz que nem eu mesmo, comece. Eu fico com uma dúvida, os mob episódios é a mesma arte da HQ? A mesma arte, isso. É como se tivesse tirado daqui e colocado lá, mas na verdade foi tirado de lá e colocado aqui, porque a HQ foi a última coisa a ser feita. Então, é diferente, eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de ver em tantas mídias diferentes a mesma história. Então vale bastante a pena, assim. Não foi assim, nossa, que história que mexeu com a minha vida, assim. Mas eu gosto de coisas psicológicas, então foi bastante interessante. E nos mob episódios, de todos os três, eu senti mais aflição, eu acho. Porque como tem a narração e tem o efeito sonoro, ele traz mais isso. A gente fica mais imerso, né? E aí depois da HQ e por último conto, assim. Mas talvez seja pela ordem que eu tenha feito e tenha lido. Então, é isso, gente. Então essas foram as indicações de hoje. Nos contem o que vocês acharam. Se vocês estão curiosos para ler N. Se vocês também estão curiosos para ler Deadly Class e ver a adaptação que estreia logo logo. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Não se esqueçam de curtir se inscrever no canal. Ativa o sininho. Isso. E aquela Paranauê todos que vocês já conhecem. Tá bom? Beijos. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.